Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, que a boa mão do Senhor esteja sempre presente na sua vida para ministrar todo o propósito de Deus para você. Não se esqueça, é importante para nós que você dê o seu like, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, que você compartilhe desta palavra com alguém, como disse ontem, se vier à sua mente alguém enquanto você ouve a palavra. Não é a sua mente, é o Espírito de Deus te levando a ministrar, a compartilhar esta palavra a outra pessoa. Seu comentário no rodapé do vídeo é muito importante para nós, porque assim a gente vai se aperfeiçoando esse nosso trabalho aqui, que é, com certeza, para o prazer de todos nós e para a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu quero reler um texto que ministrei ontem para completá-lo hoje. Palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27, que diz que todo aquele que ouve a sua palavra e pratica, ele vai comparar ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve a sua palavra e não pratica, ele vai comparar com um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Características ou condições diferentes. Aquele que edificou sua casa sobre a rocha, vieram tempestades e assolaram aquela casa, mas ela não caiu porque estava sobre a rocha. E aquele que edificou a casa sobre a areia, a mesma tempestade veio. Quando eu leio esta palavra, eu imagino sempre uma casa aqui, outra aqui. A mesma tempestade vindo ao mesmo tempo. E aquele que edificou a casa sobre a areia, a mesma tempestade veio, combateu aquela casa, ela caiu, foi grande a sua ruína. E Jesus diz que aquele que edifica a casa sobre a rocha é aquele que escuta, ouve e pratica. Mas aquele que edifica a casa sobre a areia é aquele que escuta, aquele que ouve, mas não pratica a palavra. E interessante que essa construção da nossa vida, você não pode fazer por mim nem eu por você. Essa construção da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, é algo que você não convida um construtor para fazer, como alguém que faz o projeto de uma casa, você entrega quanto você vai cobrar, quanto vai custar material, quanto é sua mão de obra, eu vou pagar assim, toma, então pode fazer. A construção da nossa vida espiritual nós não delegamos a outras pessoas para fazer para nós. Nós construímos a nossa casa. É responsabilidade pessoal de cada um. É sua responsabilidade pessoal construir a sua casa em Deus e de acordo com a vontade de Deus. Você pode agora alegar, eu estou assim, a minha casa está assim, a minha vida está assim por causa de fulano, de fulano, de fulano. Não. A sua vida está assim por causa de você. A minha vida está assim por causa de mim. Responsabilidade pessoal da nossa vida. Você é responsável de como você edifica a sua própria vida sobre o alicerce. Você pode edificar uma casa bonita, apresentável, aparente para quem quiser ver, mas se o alicerce dela for mal feito, ela vai ruir, ela vai cair, ela não vai conseguir resistir às tempestades. De igual forma, alguém pode construir uma casa sobre um alicerce seguro e seu acabamento não ser tão fino assim. E a tempestade vem, aquela casa não cai porque o que importa é a base dela. Ela está firmada na rocha, ela está solidificada. E eu quero falar hoje com você de características de casas que são construídas na areia. Quais são as características de casas que são construídas na areia? A casa que é construída na areia é a casa que ela é superficial, principalmente no relacionamento com Deus. Ela não finca bem as suas bases. Todo o seu relacionamento, todo o seu nível de relacionamento é superficial. Não se aprofunda em relacionamento. São as pessoas superficiais. Existem pessoas que aprofundam o relacionamento com pessoas, com a família, mas elas são superficiais na fé. Elas não são tipo de pessoas que resistem provações. A qualquer desafio espiritual, qualquer probabilidade de alguma coisa não acontecer como ela quis, como ela planejou, ela já atribui uma malquerência em Deus, ela já atribui falta de ajuda de pessoas, principalmente pessoas que comungam da fé, que estão em um templo, em uma casa de oração, cultuando ao Senhor. Eu não quero aqui denegrir relacionamento da igreja, mas eu quero dizer de pessoas que são superficiais em tudo. E quando a palavra de Deus ou quando alguém movido pelo Senhor traz algo que confronta aquela pessoa, ela se esquiva.
ela tenta arrumar um discurso diferente, como a mulher em João 4, que estava junto ao poço de Jacó, a samaritana. Ela tentou, ela era superficial nos seus relacionamentos, ela tentou arrumar um jeito de se esquivar, mas quem estava diante dela, o Senhor Jesus, e quem está diante de você agora é a palavra de Deus. Você pode até tentar se esquivar para os outros, mas você não consegue se esquivar para Deus. A palavra nos confronta, a palavra me confronta, te confronta, e a palavra nos impele a sermos dirigidos para o centro da vontade de Deus. Então, uma característica de alguém que constrói a sua casa na areia é quando ela é superficial nos seus relacionamentos e ela é superficial no seu relacionamento com Deus. Uma segunda característica de alguém que tem a sua casa construída na areia, ela não aceita correção. Ela pode até ser quase convencida do seu erro. Por que eu digo quase? Porque uma pessoa que é convencida do seu erro, de equívocos na sua vida, geralmente porque quer o melhor para si, ela vai mudar, ela vai procurar alterar coisas que estava fazendo porque entendeu, compreendeu que alguma coisa precisava ser feita diferente. Existem pessoas quando elas estão à beira, chegando no limite de serem convencidas, elas mudam, porque sabe que aquilo vai exigir mudança, porque toda correção exige mudança. E existem pessoas que gostam de viver no seu dia a dia, no seu aconchego, na sua calma, na sua rede de decisões. Eu estou aqui na minha rede, balançando para lá e para cá, e eu estou, ainda que eu não consiga, mas eu estou aqui, está tão cômodo para mim. E toda correção tem um ingrediente, um tempero de incômodo, porque a correção nos motiva, nos impele a mudar, e toda mudança, quando ela mexe em coisas fundamentais da nossa vida, elas nos exigem. E o que eu estou falando aqui é de fundamento, e fundamento, base, mexe terrivelmente em nossas convicções. Mudam terrivelmente coisas que estão pré-concebidas em nós e que a gente relevava como base para nós, firmeza para nós. A palavra diz, Pedro declara, que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais. Existem tradições arraigadas em nós, enraizadas em nós, e que quando a palavra de Deus vem, ela vem para arrancar aquelas raízes e plantar outras, segundo o propósito de Deus. E arrancar raízes que estão profundas, que estão geradas em nós, que estão... a gente pode conceber que estão sendo estruturas para a nossa vida, é um desafio muito grande. Então, uma das principais características de alguém que tem sua construção da sua vida na areia, da base da sua vida espiritual na areia, da sua estrutura na areia, é oferecer resistência à correção. A terceira coisa, são várias coisas, eu sei que não consigo expor todos aqui. A terceira coisa é inverter valores, priorizar as coisas antes das pessoas, valorizar mais coisas, objetos, do que as pessoas, do que o relacionamento pessoal. Todas as vezes quando há dificuldades como nós estamos vivendo, isso é gritante para quem prioriza coisas e não pessoas. Quando vê valores esvaindo-se, escapando de suas mãos, essa pessoa entra em conflito, é uma guerra interior. Por quê? Porque aquilo que mais valorizava está indo embora, e é nesse momento que a pessoa que tem a sua construção na areia desvaloriza pessoas em detrimento aquilo que é valor que estava nas suas posses. Valoriza mais um copo que quebrou do que alguém que estava lavando ou tentando lavar. Valoriza mais um carro que amassou do que aquele que estava tentando aprender a dirigir ou fazer alguma coisa. Características de gente que tem a construção da sua vida na areia. E por último, eu quero, dentro desse assunto de inversão de valores, valorizar mais o terreno do que o espiritual. Valorizar mais seus projetos de vida pessoal ou pessoais, projetos pessoais, do que o projeto de Deus para a sua vida.
O reino de Deus na nossa vida veio para mexer profundamente com estruturas humanas. Porque o reino de Deus, ele é muito maior e traz resultados eternos, enquanto que os humanos trazem resultados temporais e não permanentes. Então, se você quiser continuar valorizando mais o transitório do que o que é permanente, se você quiser continuar valorizando mais as coisas que seus olhos veem do que aquelas coisas que seus olhos não veem, se você quiser continuar valorizando mais as coisas da terra do que as coisas do céu, você pode continuar valorizando. Saiba, porém, que a construção da sua vida tem um fundamento movediço, arenoso, e que mais cedo ou mais tarde pode cair e a ruína ser muito triste para você. Então, hoje é tempo de reedificar-se em Deus. Pai Celestial, eu oro e declaro em nome de Jesus Cristo que a Tua glória, que o Teu poder, que a ação sobrenatural da Tua presença esteja demarcando, Senhor, na vida de todos nós e desta pessoa, ó Deus, um fundamento muito seguro para todos nós. Em Cristo Jesus, amém. E graças a Deus. Lembrando a você o que a palavra diz. A palavra diz que o Senhor nos tirou do lamaçal, do tremedal de lama, do charco de lodo e firmou os nossos pés sobre a rocha. Tenha paz,